Quando vai chegando o Natal, uma das coisas que a gente mais pensa é em decorar a casa e no que a gente vai comer no dia de Natal e, claro, no mês de dezembro todo. E tem algumas comidas que são clássicas do Natal, que às vezes a gente fica o ano inteiro só esperando para aparecer no mercado ou para a gente preparar em casa, né? Uma delas, para mim, é o panetone. Só que quando a gente precisa parar de comer glúten, panetone é uma coisa que a gente não pode comer mais, porque não é fácil achar. Hoje em dia tem alguns, ou não é fácil achar nos mercados um panetone, ou muitas vezes quando a gente compra o panetone, a gente se decepciona porque é aquele panetone seco e ruim, né? E por isso, a gente no Brasil já inventou vários tipos de panetone, criamos o nosso chocotone, agora tem panetones e chocotones recheados, o panetone salgado, então a gente saiu inventando várias receitas diferentes. E para mim, o meu preferido sempre foi o chocotone. Eu gosto muito de chocotone e sempre no Natal a gente ia no mercado comprar o famoso chocotone que tem no Brasil. Só que agora, como eu não posso comer glúten, eu tenho uma doença autoimune e melhorou muito quando eu retirei o glúten, eu fiquei com vontade de comer e não conseguia achar receitas boas, não conseguia encontrar bons chocotones sem glúten no mercado. E além disso eu moro fora, então não moro no Brasil, então a tradição do chocotone aqui onde eu moro é menor. Então ainda fica mais difícil. E aí por isso, hoje eu decidi vir trazer para vocês a minha receita de chocotone, a receita que eu fiz em casa, que eu faço e que eu gosto muito e que fica muito gostosa, muito macia e que não perde em nada para o chocotone tradicional, na minha opinião. Eu espero que você goste também. Vamos lá para a cozinha para poder a gente fazer o nosso chocotone. Então, já aqui na cozinha, vamos lá começar a fazer o nosso chocotone. Esse chocotone totalmente sem glúten, fica muito gostoso. Se eu fosse você, eu fazia na sua casa para ver como ele fica, e ele fica bem parecido, na minha opinião, com o chocotone tradicional. Ele não vai essência, eu não coloco essência de panetone, mas se você preferir, você pode colocar. Eu gosto muito de fazer do jeito que eu faço aqui, que é com as frutas, tá? Mas vamos lá, sem enrolação, vou mostrar os ingredientes e a gente vai começar a fazer o chocotone. A primeira coisa que eu vou fazer é fazer o pré-fermento. É sempre bom quando a gente vai mexer com preparação sem glúten. Eu gosto muito, quando eu vou fazer pães sem glúten, sempre fazer um pré-fermento. Do mesmo jeito que a gente faz aquela famosa esponja, quando a gente vai fazer pão com glúten, né? Pão, pizza, a gente faz uma esponja, certo? Com fermento, deixa ele crescer um pouquinho. Aqui a gente vai fazer bem parecido, só que a gente chama de pré-fermento. É um início de fermentação para ajudar o nosso pão a crescer melhor depois que a gente adiciona todos os ingredientes. Para o nosso pré-fermento, eu vou usar a farinha de amêndoa. Se você quiser usar farinha de arroz ou outra farinha, você também pode usar. Aqui eu estou usando 40 gramas de farinha de amêndoa, que é o que eu vou usar nessa receita. Eu tenho aqui açúcar. O meu açúcar, na receita toda, eu vou usar 100 gramas de açúcar. Mas aí eu pego, vou pesar aqui 50 gramas desse açúcar e vou colocar para o fermento primeiro. Depois, o resto do açúcar eu coloco no resto da massa. É fermento, açúcar e água. Só isso e a gente monta o nosso pré-fermento. A água são 100 ml de água que eu vou adicionar aqui e eu vou aquecê-la um pouquinho para ajudar o fermento a crescer mais rápido. Aqui eu pego o açúcar e vou colocar 50 gramas e os outros 50 gramas eu reservo porque aí eu vou misturar nas farinhas. Aqui o açúcar a gente coloca junto da farinha de amêndoa
Vamos pesar o fermento. Vai 8 gramas de fermento. Pego meus 8 gramas de fermento, misturo aqui também. Eu misturo um pouquinho a farinha, o açúcar e o fermento. Agora aqui eu tenho essa misturinha e eu vou adicionar água. Eu adiciono mais ou menos 100 ml de água aqui, água morna, para poder ajudar o fermento a crescer. Aqui eu deixo assim, mais líquido mesmo, a nossa misturinha. E tá pronto o nosso pré-fermento. Vou deixar ele descansar. E quando ele estiver já borbulhando e crescendo, a gente vai usar ele para fazer o chocotone. Agora, enquanto a gente espera o fermento ficar pronto, eu vou misturar os ingredientes secos. Para fazer o chocotone, eu vou usar um mix de farinha, claro, porque para chegar mais próximo do efeito que o glúten faz nas nossas receitas, a gente precisa misturar farinhas. Usar uma farinha só não vai chegar no efeito que a gente precisa, principalmente em pães. Então, eu pego farinha de arroz, aqui eu estou usando 70 gramas de farinha de arroz. Não se esqueça que todos os ingredientes e os detalhes estão na descrição do vídeo, então não precisa ficar anotando, correndo aí, porque é só pegar aqui embaixo. Eu vou misturar também a fécula de batata. Vai 150 gramas de fécula de batata. Essa fécula, ela dá mais maciez para a nossa massa, então por isso ela está indo numa quantidade maior. Aqui eu vou colocar polvilho. O polvilho é para liga, então vai ajudar a dar aquela liga na massa e ela não ficar quebradiça. Eu tô colocando aqui 100 gramas de polvilho, tá? É polvilho doce, não é polvilho azedo. Além dessas 3 farinhas, eu tenho a farinha de aveia. Eu geralmente não compro farinha de aveia, eu compro o farelo de aveia e eu bato na hora que eu vou usar. Então, vou bater aqui rapidinho, mas se você tiver farinha de aveia também, só a farinha de aveia em casa, pode usar que vai dar certo do mesmo jeito. Bati rapidinho, ela fica uma farinha. A farinha de aveia, quando a gente bate assim, fica um pouquinho mais grossa, com um pouco mais de fibra do que a farinha que compra no mercado. Mas para o chocotone, do jeito que a gente vai fazer, para mim, não tem diferença, tá? A aveia, ela dá uma maciez muito boa na massa, dá estrutura também, sem falar das qualidades nutricionais que ela tem, como fibras, muitas fibras, várias vitaminas que são excelentes para a nossa saúde. Agora aqui eu misturo, são essas as farinhas que eu vou usar, misturo bem e vou adicionar junto aqui o açúcar, o resto do açúcar. Mistura e vamos reservar esse mix para daqui a pouco, na hora que a gente for fazer o nosso chocotone. E se você está anotando aí as quantidades, aqui eu coloquei de aveia, pesei 40 gramas de aveia e coloquei aqui, tá? Se for a farinha, como eu falei antes, vai ser o mesmo peso. E o açúcar é aquele resto do açúcar que eu pesei aqui, então são 50 gramas que eu tô colocando aqui. Misturei e vou reservar enquanto o nosso fermento, nosso pré-fermento, cresce. A outra coisa que a gente vai fazer antes de usar o nosso pré-fermento aqui eu tenho as 100 gramas de manteiga ghee que eu derreti e vou adicionar 8 gramas de goma xantana nessa mistura. Só misturo bem os dois. E já tá pronto, é só deixar reservado aqui também pra gente colocar daqui a pouco. O outro ingrediente que eu vou usar aqui é o psyllium. O psyllium eu vou usar aqui como uma fibra a mais no nosso chocotone. Hoje eu vou colocar ele seco mesmo. Eu gosto de umedecer ele, de colocar ele na água e bater, deixar ele
porque aí ele dá já uma liga, já cresce. Hoje eu vou colocar, são 5 gramas de psyllium, que eu vou adicionar junto das farinhas. Além das nossas farinhas que eu já mostrei, da goma xantana e da manteiga, a gente vai usar para saborizar, para dar aquele cheirinho e aquele sabor de chocotone. Eu gosto de usar em casa uma misturinha que é o quê? É raspas de uma laranja grande, se você tiver uma laranja pequena, usa 2. E raspas de um limão. Eu usei o limão siciliano. Se você tiver o limão Tahiti em casa, pode usar também. Um limão siciliano. Misturo aqui os 2 e coloco uma tampinha do extrato de baunilha. Procura um extrato de baunilha bom, tá? Não aqueles muito aguados, tá? Eu uso uma tampinha mesmo do extrato de baunilha, misturo eles aqui e reservo, tá? Além disso, a gente vai usar sal, são 5 gramas de sal e 150 gramas de chocolate. Vai o chocolate e 4 ovos. Esses são todos os ingredientes que a gente vai usar aqui, tá? Eu não vou usar a batedeira, vou misturar na mão, porque eu gosto, tá? Se você gosta, se você prefere, ou se você tem algum problema na mão, que não pode bater, misturar na mão, você pode usar a batedeira, vai funcionar do mesmo jeito, vai ter o mesmo resultado, mas eu vou mostrar para vocês hoje que vocês conseguem fazer mesmo sem a batedeira. Você vai conseguir fazer o chocotone e vai funcionar muito bem. Aqui o nosso pré-fermento cresceu. Dá para ver que ele tem algumas bolinhas e puxou a água bem, tá? E agora a gente vai começar a misturar os ingredientes. Eu vou pegar agora os ovos, colocar no bowl, tá? Vamos colocar os 4 ovos. Vou misturar os 4 ovos, bater um pouquinho. Bati, começou a ficar esbranquiçado assim. Agora eu vou adicionar o nosso pré-fermento. Olha como tá bonito. Misturo aqui o pré-fermento também. Só misturar para ficar uma mistura homogênea. E agora eu já começo a colocar o nosso mix de farinha. Vou adicionar aqui mais ou menos metade do mix, misturar. Agora eu vou colocar o resto da farinha. Vamos misturar um pouco, colocar a água morninha, água com um pouquinho de suco de laranja e de limão. Eu vou colocando aqui aos poucos e misturando essa nossa massa até ela ficar bem homogênea. Ela vai ficar uma massa líquida, tá? Não vai ficar aquela massa de pão durinho, porque o chocotone não tem essa textura, vai mais para uma textura de pão de forma, que é mais grudento e mais mole. E como essa nossa mistura é sem glúten, como esse nosso chocotone é sem glúten, ele fica ainda mais líquido, tá? Um pouco mais líquido, porque assim o nosso chocotone cresce mais e fica mais macio. Misturei, ficou essa massa líquida mesmo, tá? Agora vocês vão ver a mágica da nossa goma xantana, o tanto que vai mudar a textura dessa massa nossa de chocotone. Eu adiciono agora a goma xantana com a manteiga e vamos misturar bem, vamos bater bem até ela dar uma endurecida. A goma xantana vai puxar, vai deixar ela mais firmezinha. Essa massa vai ficar mais firme um pouco. Já tá começando a engrossar aqui. Olha que legal como a massa muda completamente quando a gente põe a goma xantana e bate. Olha só como ficou legal a massa, ficou bonita e
puxou bem. Por isso que a gente tem que se preocupar com a quantidade de água que vai na receita, porque as duas coisas que mudam completamente com a água é a goma xantana e o psyllium, tá? Então aqui vocês vão ver que ainda vai mudar mais essa massa. Depois de tudo misturado, é só colocar o sal. Mistura bem o sal. E aqui, o que eu vou fazer é, eu já vou colocar o nosso chocolate, mas antes de colocar ele, eu vou pegar a nossa misturinha de laranja, de raspas de laranja e limão, e vou misturar no chocolate, tá? Agora, é só colocar ele aqui na massa. Vamos tirar tudo aqui. Coloco na massa e vamos misturar os nossos chocolates. E agora o que eu vou fazer é deixar essa massa descansar por mais ou menos 2 horas, até ela crescer e dobrar de tamanho. E volto com vocês com a massa crescida para vocês verem como ficou. Bom, a nossa massa cresceu muito, como vocês podem ver. E agora eu tenho uma ajudante aqui do meu lado, né, Yasmin? Essa é a Yasmin. Ela veio me ajudar a montar os panetones, os nossos chocotones, né? Eu vou usar forminhas pequenininhas, vou fazer mini chocotones. Forminhas pequenininhas de 50 gramas, tá? Então são bem pequenininhas, são bonitinhas, né? E vou encher até a metade. Só até a metade, porque se você encher mais, vai transbordar. Eu vou pegar um pouco de massa com a colher, pouco, que é pequeno, e coloco na forminha do chocotone, assim. Eu vou fazer assim com todos os chocotones, a Yasmin agora vai me ajudar, né? E vai estar pronto pra gente deixar descansar mais um pouquinho. Agora o que eu preciso fazer nessa massa para ela ficar mais bonitinha aqui por cima, eu vou usar um pouquinho de água, vou umedecer meu dedo e só vou passar aqui para deixar ela mais uniforme. Pode fazer um. Só passei o dedo para deixar um pouquinho mais lisinho desse jeito e vou deixar crescer. Agora que a gente deixou mais lisinho todos os chocotones, vamos deixar eles descansarem por mais ou menos meia hora, no máximo 1 hora aqui. Meia hora é suficiente, geralmente. Eles vão crescer mais um pouco e aí a gente vai colocar para assar. Então, daqui a pouco eu volto de novo para mostrar como que eles cresceram. Nossos chocotones cresceram, dobraram, cresceram bem, né? Os que tem mais massa aparecem mais. Cresceram bastante. Agora que eles cresceram, eu vou colocar no forno a 200 graus pré-aquecido por mais ou menos 25 ou 30 minutos, mas claro, depende do seu forno. E se você for fazer um chocotone grande, se você for fazer o chocotone grande, claro, vai demorar mais tempo. Agora os nossos chocotones ficaram prontos, cresceram bastante, né, Yasmin? Estão prontos, super macios. Agora eu vou mostrar para vocês como fica por dentro esse chocotone, mas já dá para ver que tá muito macio, né, Yasmin? Muito macio. Deixa eu ver. Nossa! Tá muito macio, né? Muito, sério, muito macio, muito aerado por dentro, ó. Olha
como fica. Então, o nosso chocotone ficou assim. Ele cresce muito bem, como vocês viram. Fica muito macio. E não perde em nada. Parece que é o chocotone de trigo mesmo, de farinha de trigo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like e se inscrever no canal. Dá like e se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.